Thank you for coming this evening. Muito obrigado por virem esta noite. I've been looking forward to our discussion tonight. Eu tenho olhado com expectativa para a nossa abordagem dessa noite. I've been asked to talk about the case for God. Me foi pedido que falasse sobre o provar a existência de Deus. In our increasingly secular society, it's vitally important for Christians to be able to defend their belief in God. Na nossa sociedade crescentemente secularizada, cada vez mais secularizada, é de vital importância os cristãos saberem defender a sua crença em Deus. As a professional philosopher, I believe that the hypothesis that God exists makes sense of a wide range of the data of human experience. Como filósofo por profissão, eu creio que a hipótese de Deus existir faz sentido a partir de uma vasta gama de dados da experiência humana. Tonight I want to share with you some of that data. Nesta noite eu quero partilhar parte dessas informações com vocês. Now, in order to make these arguments easy to understand, para que esses argumentos sejam mais fáceis de compreensão, I'm going to be using some animated videos which we've developed at Reasonable Faith and which are available for free on our website, ptreasonablefaith.org. Eu vou fazer uso de alguns vídeos com animações que nós desenvolvemos no Ministério Reasonable Faith e que estão gratuitamente disponíveis para vocês no nosso website ptreasonablefaith.org. Number one, God makes sense of the origin of the universe. Primeiro, Deus é a melhor explicação para a origem do universo. Have you ever asked yourself where the universe came from? Você já se perguntou de onde veio o universo? Typically, atheists have said that the universe is just eternal, and that's all. É comum os ateístas dizerem que o universo simplesmente é eterno e ponto final. But is that plausible? Mas isso é plausível? The following video explains how scientific evidence for the origin of the universe points beyond the universe to its personal creator. O vídeo a seguir, ele explica como a evidência científica para a origem do universo aponta para além do universo rumo ao seu criador pessoal. Será que Deus existe? Ou será que o universo material é tudo que existe, sempre existiu e sempre existirá? Uma abordagem para responder a esta pergunta é o argumento cosmológico. É assim: tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir. Portanto, o universo tem uma causa. A primeira premissa é verdadeira? Vamos considerar. Acreditar que algo pode vir à existência sem uma causa é mais difícil do que acreditar em mágica. Pelo menos com a mágica, você tem um chapéu e um mágico. E se alguma coisa pode surgir a partir do nada, então por que não vemos isso acontecendo o tempo todo? Não. A experiência cotidiana e as evidências científicas confirmam nossa primeira premissa. Se algo começa a existir, deve ter uma causa. Mas e a nossa segunda premissa? Será que o universo começou ou ele sempre existiu? Os ateus normalmente têm dito que o universo existe desde sempre. O universo simplesmente está lá, e isso é tudo. Primeiro vamos considerar a segunda lei da termodinâmica. Ela nos diz que o universo está lentamente ficando sem energia utilizável. E essa é a questão. Se o universo estivesse aqui desde sempre, já teria ficado sem energia usável. A segunda lei nos aponta para um universo que tem um começo definido. Isto também está confirmado por uma série de notáveis descobertas científicas.
Em 1915, Albert Einstein apresentou sua teoria geral da relatividade. Isso nos permitiu, pela primeira vez, falar significativamente sobre a história passada do universo. Em seguida, Alexander Friedman e George Lemaitre, cada um trabalhando com as equações de Einstein, previram que o universo está se expandindo. Então, em 1929, Edwin Hubble mediu o desvio da luz vermelha de galáxias distantes. Esta evidência empírica confirmou não só que o universo está se expandindo, mas que surgiu a existência a partir de um único ponto no passado finito. Foi uma descoberta monumental, quase além da compreensão. No entanto, nem todo mundo gosta de um universo finito. Assim, não demorou muito tempo para que modelos alternativos surgissem. Mas, um a um, estes modelos falharam o teste do tempo. Mais recentemente, 3 cosmólogos proeminentes, Arvind Borde, Alan Guth, Alexander Vilenkin, provaram que qualquer universo que tenha em média se expandido ao longo de sua história não pode ser eterno no passado, mas deve ter um começo absoluto. Isto se aplica até mesmo ao multiverso, se é que existe tal coisa. Isto significa que os cientistas não podem mais se esconder atrás de um universo eterno no passado. Não há como escapar. Eles têm de enfrentar o problema de um início cósmico. Qualquer modelo adequado deve ter um começo, como o modelo padrão. É bastante plausível, então, que ambas as premissas do argumento sejam verdadeiras. Isto significa que a conclusão também é verdadeira. O universo tem uma causa. E já que o universo não pode causar-se a si mesmo, sua causa deve ser além do universo de espaço e tempo. Deve ser sem espaço, atemporal, imaterial, não causado e inimaginavelmente poderoso. Muito parecido com Deus. O argumento cosmológico mostra que, de fato, é bastante razoável acreditar que Deus existe. Here once more are the 3 simple premises of this argument. Recapitulando, aqui estão 3 premissas simples desse argumento. 1. Whatever begins to exist has a cause. Tudo que começa a existir tem uma causa. 2. The universe began to exist. O universo começou a existir. 3. Therefore, the universe has a cause. Logo, o universo tem uma causa. As the video explains, one of the most startling developments of modern science is that we now have pretty strong evidence that the universe is not eternal in the past, but had an absolute beginning about 14 billion years ago in a cataclysmic event called the Big Bang. Conforme o vídeo explica, uma das mais surpreendentes revelações da ciência moderna é que a evidência muito sólida que o universo não é eterno, mas que teve um início absoluto cerca de 14 bilhões de anos atrás, num evento cataclísmico conhecido como Big Bang. In 2003, Arvind Borde, Alan Guth, and Alexander Vilenkin were able to show that any universe, which is on average in a state of cosmic expansion throughout its history, cannot be infinite in the past, but must have a beginning. Em 2003, Arvind Borde, Alan Guth e Alexander Vilenkin foram capazes de demonstrar que qualquer universo que se encontra na média em estado de expansão cósmica, através da sua história, não pode ser infinito quanto ao passado e precisa ter um princípio. That goes for multiverse scenarios too. Isso também funciona para o chamado multi-universo. In 2012, Vilenkin showed that models which do not meet this one condition still fail for other reasons to restore a past eternal universe and avert the beginning of the universe. Em 2012, Vilenkin demonstrou que os modelos que não preenchem essa condição ainda falham por outros motivos quanto a evitar o início do universo. Vilenkin concluded, and I quote,
Vilenkin concluiu, e eu vou citá-lo, none of these scenarios can actually be past eternal. nenhum desses cenários pode, com efeito, ser eterno quanto ao passado. All the evidence we have says that the universe had a beginning. End Todas quote. as evidências que nós dispomos afirmam que o universo teve um princípio, final da citação dele. In the fall of 2015, Vilenkin strengthened that conclusion. Em 2015, Vilenkin fortaleceu essa conclusão. He wrote, "We have no viable models of an eternal universe. The Borde-Guth-Vilenkin theorem gives reason to believe that such models simply cannot be developed." Ele escreveu: não possuímos qualquer modelo viável de um universo eterno. O teorema de Borde-Guth-Vilenkin fornece razões para crer-se que tais modelos simplesmente não podem ser construídos. The Borde-Guth-Vilenkin theorem proves that classical spacetime, under a single, very general condition, cannot be extended to past infinity, but must reach a boundary at some point in the finite past. O teorema de Borde-Guth-Vilenkin prova que o clássico espaço e tempo, debaixo de uma condição única e muito geral, não pode ser estendido ao passado infinito, mas precisa atingir uma fronteira em algum momento do passado finito. Now, there was either something on the other side of that boundary or not. Ou existe alguma coisa do outro lado dessa fronteira, ou não existe. If not, then that boundary just is the beginning of the universe. Em caso negativo, aí a tal fronteira é apenas o princípio do universo. If there was something on the other side, then it will be a region of the universe described by the yet to be discovered quantum theory of gravity. Se houver o outro lado, será uma região descrita por uma teoria de gravidade quântica ainda por ser descoberta. In that case, Vilenkin says, it will be the beginning of the universe. Nesse caso, diz Vilenkin, isso será o início do universo. So either way, the universe began to exist. Seja como for, o universo começou a existir. The video describes scientific evidence for the beginning of the universe. O vídeo descreve evidência científica para o princípio do universo. But in my published work, I also lay out philosophical reasons to think that the universe began to exist. Mas naquilo que eu tenho escrito, eu também enumero razões filosóficas para pensar que o universo começou a existir. Just think about it a minute. Pense comigo. If the universe never had a beginning, that means that the number of past events in the history of the universe is infinite. Se o universo jamais teve um princípio, isso significa que a imensa quantidade de eventos passados do universo é infinita. But how could an infinite number of past events elapse one after another in order for today to arrive? Mas como poderia uma quantia infinita de eventos passados transcorrer uma após a outra de forma a chegarmos ao hoje? That would be like trying to count down all the negative numbers ending at zero. Isso seria equivalente a tentar uma contagem regressiva de números negativos até se atingir o zero. That seems like an absurd task. Isso parece uma tarefa absurda. Since before you could count any number, you would already have to have counted an infinite number of prior numbers. Já que quando você tivesse que contar qualquer número, você teria que já ter contado uma infinidade de números anteriores. And if you could count down from infinity, then why did you finish only today? E se você pudesse fazer essa contagem regressiva a partir do infinito, por que você teria terminado só hoje?
Why not yesterday? Por que não ontem? Or the day before that? Ou anteontem? At any point in the past, you've already had an infinite amount of time to finish your countdown. Em qualquer momento do passado, em qualquer altura do passado, você já teria tido uma infinidade de quantidade de tempo para terminar sua contagem regressiva. And therefore, you should already be done. Portanto, você já deveria ter terminado. These sorts of absurdities suggest that an actually infinite past is impossible. Esse tipo de absurdo sugere que um passado realmente infinito é impossível. Since something cannot come into being from nothing, the absolute beginning of the universe implies the existence of a beginningless, uncaused, timeless, spaceless, changeless, immaterial, enormously powerful, personal creator of the universe. Já que algo não pode vir a existir a partir do nada, o absoluto princípio do universo implica num criador pessoal do universo que existe sem ter tido princípio, não causado, não limitado a espaço e tempo, imutável, imaterial e tremendamente poderoso. Number two, God makes sense of the fine-tuning of the universe for intelligent life. Deus é a melhor explicação, número 2, para a sintonia fina do universo visando vida inteligente. In recent decades, scientists have been stunned by the discovery that the existence of intelligent life depends upon a complex and delicate balance of initial conditions given in the Big Bang itself. Nas décadas recentes, os cientistas foram chocados pela descoberta que a existência de vida inteligente como a nossa, depende de um complexo e delicado equilíbrio de condições iniciais atribuídas ao Big Bang. Scientists once believed that whatever the initial conditions of the universe might have been, eventually intelligent life might evolve somewhere. No passado, os cientistas criam que, independentemente das condições iniciais do universo, mais cedo ou mais tarde, a vida inteligente pudesse, em algum lugar, evoluir. But we now know that our existence is balanced on a razor's edge. Mas hoje nós sabemos que a nossa existência se equilibra no fio de uma navalha. The existence of intelligent life anywhere in the cosmos depends upon a conspiracy of initial conditions which must be fine-tuned to a degree that is incomprehensible and incalculable. A existência de vida inteligente, onde quer que for no cosmos, depende de uma conspiração inicial de condições que precisam de uma sintonia fina tal que é literalmente inexplicável e incalculável. The following video explains how this remarkable fine-tuning points to an intelligent designer of the universe. O vídeo a seguir explica como essa fantástica sintonia fina aponta para um designer, ou seja, um projetista inteligente do universo. Das galáxias e estrelas, até os átomos e partículas subatômicas, a própria estrutura do nosso universo é determinada por estes números. Estas são as constantes e quantidades fundamentais do universo. Os cientistas chegaram à chocante conclusão que cada um desses números foi cuidadosamente marcado em um valor surpreendentemente preciso, um valor que se enquadra em uma faixa muito estreita que permite a vida. Se qualquer um destes números fosse alterado em até mesmo um fio de cabelo, nenhuma vida física interativa de qualquer tipo poderia existir em qualquer lugar. Não haveria estrelas, vida, planetas e nenhuma química. Considere a gravidade, por exemplo. A força da gravidade é determinada pela constante gravitacional.
Se esta constante variasse apenas uma em 10 elevado a 60 partes, nenhum de nós existiria. Para entender quão extremamente estreita é esta faixa que permite a vida, imagine um mostrador dividido em 10 elevado a 60 incrementos. Para entender quantos pontos minúsculos no mostrador isto representa, compare com o número de células no seu corpo, ou com o número de segundos que se passaram desde que o tempo começou. Se a constante gravitacional estivesse fora de sintonia por apenas um destes infinitamente pequenos incrementos, o universo teria expandido e se destruído tão rapidamente que nenhuma estrela poderia ter se formado e a vida não poderia existir. Ou teria entrado em colapso sobre si mesmo com o mesmo resultado: sem estrelas, sem planetas, sem vida. Ou considere a taxa de expansão do universo. Isto é governado pela constante cosmológica. Uma alteração no seu valor por meramente uma parte em 10 elevado a 120 partes faria com que o universo se expandisse muito rapidamente ou muito lentamente. Em ambos os casos, o universo novamente não permitiria a vida. Ou outro exemplo de sintonia fina. Se a massa e a energia do universo primitivo não fossem distribuídas uniformemente para uma precisão incompreensível de uma parte em 10 elevado a 10ª potência elevado a 123, o universo seria hostil à vida de qualquer espécie. O fato é que o nosso universo permite a vida física interativa somente porque estes e muitos outros números foram independente e requintadamente equilibrados sobre um fio de navalha. Onde quer que os físicos olhem, eles veem exemplos de sintonia fina. O fato notável é que os valores desses números parecem ter sido muito finamente ajustados para tornar possível o desenvolvimento da vida. Se alguém afirma não ser surpreendido pelas características especiais que o universo tem, ele está escondendo a cabeça na areia. Estas características especiais são surpreendentes e improváveis. Qual é a melhor explicação para esse fenômeno surpreendente? Existem 3 opções possíveis. A sintonia fina do universo se deve ou à necessidade física, ou acaso, ou design. Qual dessas opções é a mais plausível? De acordo com essa alternativa, o universo deve permitir vida. Os valores exatos dessas constantes e quantidades não poderiam ser diferentes. Mas isso é plausível? Um universo que proíbe a vida é impossível? Longe disso, não é apenas possível, é muito mais provável do que um universo que permite a vida. As constantes e quantidades não são determinadas pelas leis da natureza. Não há nenhuma razão ou evidência para sugerir que a sintonia fina é necessário. Que tal o acaso? Será que fomos muito sortudos? Não. As probabilidades envolvidas são tão ridiculamente remotas que colocam a sintonia fina bem além do alcance do acaso. Assim, em um esforço para manter viva essa opção, alguns têm ido além da ciência empírica e optaram por uma abordagem mais especulativa conhecida como multiverso. Eles imaginaram um gerador de universos que cria um número tão grande deles que existem chances de, eventualmente, surgirem alguns que permitem vida. No entanto, não há nenhuma evidência científica para a existência deste multiverso. Não pode ser detectado, observado, medido ou provado. E o gerador de universos em si precisaria de uma enorme quantidade de sintonia fina. Além disso, pequenas áreas de ordem são muito mais prováveis do que áreas grandes. Assim, o universo mais provável e observável seria pequeno, habitado por um único e simples observador. Mas o que realmente observamos é o que menos esperamos. Um vasto universo, espetacularmente complexo, altamente ordenado e habitado por milhares de milhões de outros observadores. Ou seja, mesmo que o multiverso existisse, o que é um ponto discutível, não faria nada para explicar a sintonia fina. Dada a improbabilidade da necessidade física ou acaso, a melhor explicação para por que o universo é finamente sintonizado para a vida pode muito bem ser que ele foi projetado dessa forma. Uma interpretação de senso comum dos fatos sugere que um superintelecto mexeu com a física e que não existem forças cegas dignas de se comentar a respeito na natureza.
Os números que se calculam a partir dos fatos parecem-me tão avassaladores a ponto de quase não poder questionar esta conclusão. Existe para mim poderosa evidência de que há algo acontecendo por trás de tudo. Parece como se alguém detalhadamente afinou os números da natureza para fazer o universo. A impressão do design é esmagadora. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. The examples of fine-tuning mentioned in the video are all up-to-date, accurate, and well-established. Os exemplos de sintonia fina presentes nesse vídeo que você viu estão todos atualizados, são precisos e bem fundamentados. It's important to keep in mind that the term fine-tuned does not mean designed. É importante manter em mente que o termo finamente sintonizado não quer dizer design ou projetado. The term is a neutral term which just means that the range of life-permitting values for the fundamental constants and quantities is extremely narrow. A expressão é um termo neutro que simplesmente significa que a extensão de valores que permitam a vida, em termos das constantes e quantidades fundamentais, é extremamente estreita. If the value of even one of these constants or quantities were to be altered by less than a hair's breadth, se o valor sequer de uma constante ou quantidade fosse alterada em menos do que um fio de cabelo, como foi dito, the delicate balance required for the existence of life would be upset and the universe would be life prohibiting instead. O delicado equilíbrio necessário à existência de vida seria abalado e o universo impediria a existência de vida. Fine-tuning in this neutral sense is well established. A sintonia fina nesse sentido está bem consolidada. The question then that we face is this: A pergunta com que nós nos deparamos, portanto, é a seguinte: what is the best explanation of the fine-tuning? qual é a melhor explicação para essa sintonia fina? There are three live options in the contemporary literature on fine-tuning. Há três opções consideradas na literatura atual sobre sintonia fina: Physical necessity, necessidade física, chance, acaso or design. ou design. So the argument can be formulated simply as follows. Então, o argumento pode ser formulado da seguinte forma: Premise 1. The fine-tuning of the universe is due to either physical necessity, chance, or design. A primeira premissa é a sintonia fina do universo se deve ou a uma necessidade física, ou ao acaso, ou ao projeto, ao design. Premise 2. It is not due to physical necessity or chance. Premissa número 2, a sintonia fina do universo não se deve a uma necessidade física ou ao acaso. 3. Therefore, it is due to design. Logo, ela se deve ao design ou projeto. As the video explains, the only serious alternative to design is the multiverse chance hypothesis. Conforme o vídeo mostrou para nós, a única alternativa séria ao design é a hipótese do acaso do multiverso. There are many problems with this hypothesis, but let me highlight one of the most important. Há muitos problemas com essa hipótese, eu vou salientar apenas as principais. If our universe were just a random member of a multiverse, then we ought to be observing a much different universe than we do. Se o nosso universo, fosse apenas um membro ao acaso do multiverso, aí nós deveríamos ser capazes de observar um universo bem diferente
do que fazemos. Roger Penrose of Oxford University has pressed this objection forcefully. Roger Penrose, da Universidade de Oxford, levantou essa objeção de forma enérgica. He points out that the odds of our universe's initial low entropy conditions existing by chance alone are 1 chance out of 10 to the power of 10 to the power of 123. Ele salientou que a probabilidade das baixas condições entrópicas existentes meramente ao acaso são de 1 para 10 elevada à 10ª potência elevada à 123ª potência. By contrast, the odds of our solar systems forming by the random collision of particles is about 1 chance out of 10 to the power of 10 to the power of 60. Em contraste, a probabilidade de nosso sistema solar de repente ter se formado com base em colisão ao acaso de partículas é de 1 para 10 elevada à 10ª potência elevada à 60ª potência. This number, says Penrose, is utter chicken feed compared to 10 to the 10 to the 123. Esse último número, diz Penrose, não passa de uma absoluta ninharia se comparado a 10 à 10ª potência, à 123ª potência. What that means is that it is far more probable that we should be observing an orderly region no larger than our solar system. O que isso quer dizer é que é muito mais provável que estivéssemos observando uma região ordenada não maior que o nosso sistema solar. Since a universe like that is so unfathomably more probable than a fine-tuned universe like ours. Já que um universo assim é tão mais insondavelmente provável que um universo finamente sintonizado como o nosso. In fact, the most probable observable universe is one which consists of a single brain which pops into existence by a random fluctuation with illusory perceptions of the external world. Aliás, o mais provável universo observável seria aquele que consiste de um cérebro único que surge à existência por uma flutuação do acaso com percepções ilusórias do mundo exterior. So, if you accept the multiverse explanation, you're obligated to believe that you are all that exists. Se você aceita a explicação do multiverso, você está obrigado a crer que você é tudo que existe. And that this auditorium, your body, the earth, everything you perceive are just illusions of your brain. E que este auditório, seu corpo, a terra, tudo que você capta no mundo ou do mundo é meramente uma ilusão do seu cérebro. No sane person believes such a thing. Nenhuma pessoa sã consegue crer nisso. On atheism, therefore, it is highly improbable that there exists a randomly ordered multiverse. No ateísmo, então, é bastante improvável que exista um universo ordenado ao acaso. Ironically, the best hope for partisans of the multiverse is to maintain that God created it and has ordered its worlds so that they are not randomly ordered. Ironicamente, a melhor esperança para os partidários do multiverso é que Deus o tenha criado e ordenou seus mundos de forma que não são ordenados ao acaso. God could give preference to observable worlds which are cosmically fine-tuned. Deus poderia dar preferência a mundos observáveis possuidores de sintonia fina cósmica. So, to be rationally acceptable, the multiverse hypothesis needs God. Então, para se tornar racionalmente aceitável, a hipótese do multiverso precisa de Deus na equação.
With the failure of the multiverse hypothesis, the alternative of chance collapses. Então, com o fracasso da hipótese do multiverso, a alternativa do acaso cai por terra. Neither physical necessity nor chance provides a good explanation of the fine-tuning of the universe. Nem a necessidade física, nem o acaso fornecem uma boa explicação para a sintonia fina do universo. It therefore follows that it is due to design. Então, isso mostra que o universo é devido ao design, ao projeto. Number 3, Número 3. God makes sense of objective moral values and duties in the world. Deus é a melhor explicação para os valores e deveres morais objetivos no mundo. The following video makes this argument very clear. O vídeo que nós vamos ver a seguir deixa esse argumento muito claro. Você pode ser bom sem Deus? Vamos descobrir. Incrível! Aí está. Prova inegável de que você pode ser bom sem acreditar em Deus. Mas espere, a pergunta não é: você pode ser bom sem acreditar em Deus? A pergunta é: você pode ser bom sem Deus? Aqui está o problema. Se Deus não existe, qual fundamento permanece para que bem ou mal, certo ou errado sejam objetivos? Se Deus não existe, os valores morais objetivos não existem. E aqui está o porquê. Sem um ponto de referência objetivo, não temos como dizer que algo está realmente para cima ou para baixo. A natureza de Deus fornece um ponto de referência objetivo para os valores morais. É o padrão ou estándar no qual todas as ações e decisões são medidas. Mas se não há Deus, não há nenhum ponto de referência objetivo. Tudo que temos é o nosso ponto de vista, que não é mais válido do que o ponto de vista de qualquer outra pessoa. Esse tipo de moralidade é subjetiva e não objetiva. É como uma preferência por sorvete de morango. A preferência está no sujeito, não no objeto. Por isso não se aplica a outras pessoas. Da mesma forma, a moralidade subjetiva só se aplica ao sujeito, não é válida ou obrigatória para qualquer outra pessoa. Assim, em um mundo sem Deus, não pode haver nenhum mal e nenhum bem. Nada além de indiferença cega e impiedosa. Deus manifestou a sua natureza moral para nós em forma de mandamentos. Eles fornecem o fundamento para deveres morais. Por exemplo, o atributo essencial de Deus, o amor, é expresso em seu mandamento: ame o seu próximo como a ti mesmo. Este mandamento fornece um fundamento sobre o qual podemos afirmar a bondade objetiva da generosidade, abnegação e igualdade. E da mesma forma, podemos condenar a maldade objetiva da ganância, do abuso e da discriminação. Isso levanta um problema. Algo é bom só porque Deus assim o quer? Ou Deus quer algo porque é bom? A resposta é nenhum. Em vez disso, Deus quer alguma coisa porque Deus é bom. Deus é o padrão dos valores morais, assim como o espetáculo musical ao vivo é o padrão para uma gravação de alta fidelidade. Quanto mais uma gravação soa como o original, melhor ela é. Da mesma forma, quanto mais perto uma ação moral está em conformidade com a natureza de Deus, melhor é. Mas se o ateísmo é verdadeiro, não existe um padrão definitivo, e então não pode haver obrigações ou deveres morais. Quem ou o que estabelece tais deveres sobre nós? Ninguém. Lembre-se, para o ateu, os seres humanos são apenas acidentes da natureza, animais altamente evoluídos. Mas os animais não têm obrigações morais um para com o outro. Quando um gato mata um rato, ele não faz nada moralmente errado. O gato está apenas sendo um gato. Se Deus não existe, então devemos ver o comportamento humano da mesma forma. Nenhuma ação deveria ser considerada moralmente certa ou errada. Mas o problema é, bem e mal, certo e errado, existem. Assim como a nossa experiência sensorial nos convence que o mundo físico é objetivamente real, a nossa experiência moral convence-nos de que os valores morais são objetivamente verdadeiros. Toda vez que você diz, "Ei, isso é uma injustiça, isso é errado", você afirma sua crença na existência da moralidade objetiva.
Estamos todos bem conscientes de que o abuso de crianças, a discriminação racial e o terrorismo são errados para todo mundo sempre. Isto é apenas uma preferência ou opinião pessoal? Não. O homem que diz que é moralmente aceitável estuprar criancinhas está tão errado quanto o homem que diz 2 mais 2 são 5. Isso tudo equivale, então, a um argumento moral a favor da existência de Deus. Se Deus não existe, valores e deveres morais objetivos não existem. Mas os valores e deveres morais objetivos existem. Portanto, Deus existe. O ateísmo não fornece um fundamento para a realidade moral que cada um de nós experimenta todos os dias. Na verdade, a existência de moralidade objetiva nos aponta diretamente para a existência de Deus. Again, this argument can be very simply formulated. Esse argumento também pode ser formulado de forma bem simples, como vocês têm na tela. 1, if God does not exist, objective moral values and duties do not exist. Número 1, primeira premissa, se Deus não existe, valores e deveres morais objetivos não existem. 2, objective moral values and duties do exist. Premissa 2, valores e deveres morais objetivos existem. 3, therefore God exists. Logo, Deus existe. What makes this little argument so powerful is that people generally believe both premises. O que torna esse argumento extremamente forte é que as pessoas normalmente, via de regra, creem nas duas primeiras premissas. In a pluralistic age, students are scared to death of imposing their values on somebody else. Numa era pluralista como a que vivemos, os alunos ficam tremendamente amedrontados de impor seus valores a outra pessoa. They therefore give at least lip service to relativism. Então, portanto, eles fingem crer no relativismo. So premise 1 seems correct to them. Então, a premissa número 1, ela soa correta a eles. At the same time, certain values have been deeply instilled into them. Mas, ao mesmo tempo, certos valores foram profundamente instilados deles. Such as tolerance, open-mindedness, and love. Tais como tolerância, mente aberta, amor. In particular, they think that it's objectively wrong to impose your values on someone else. Em especial, eles acham que é objetivamente errado impor seus valores a outra pessoa. So, they're deeply committed to premise 2 as well. Por isso, eles também estão comprometidos com a premissa de número 2. They've just never connected the dots. Ou eles jamais conseguiram processar toda essa informação. Perhaps the most important thing to keep in mind in sharing the moral argument is not to confuse moral ontology with moral epistemology. Quem sabe a coisa mais importante a partilhar quanto ao argumento moral seja jamais confundir a ontologia moral com a epistemologia moral. Moral ontology has to do with the objective reality of moral values and duties. A ontologia moral diz respeito à realidade objetiva dos valores e deveres morais. Moral epistemology has to do with how we come to know moral values and duties. A epistemologia moral diz respeito a como chegamos ao conhecimento dos valores e deveres morais. The argument has nothing to say about moral epistemology. O argumento nada tem a dizer acerca da epistemologia moral. It is wholly about moral ontology, the grounding of objective moral values and duties in reality. Entretanto, tem tudo a ver com a ontologia moral, o alicerçar dos valores e deveres morais objetivos na realidade. But people invariably confuse the two. Mas, invariavelmente, as pessoas confundem as duas coisas. For example,
some people will think that you're saying that in order to recognize objective moral values and duties, you have to believe in God, which is obviously false. Alguns haverão de pensar que você alega isso para reconhecer Me perdi aqui no roteiro. As pessoas confundem as duas coisas. Alguns haverão de pensar que você alega isso para reconhecer os valores e deveres morais objetivos que você tem para crer em Deus, que é obviamente falso. Others will say that our moral beliefs can be explained as a result of sociobiological conditioning. Outros dirão que nossas crenças morais podem ser explicadas como resultantes de um condicionamento sociobiológico. Both of these objections are irrelevant to the argument. As duas objeções são irrelevantes ao argumento. You're not saying that in order to recognize objective moral values and duties, you have to believe in God. Você não está afirmando isso para reconhecer valores e deveres morais que possui para crer em Deus. The sociobiological account at best shows how our perception of moral values and duties has evolved. O relato sociobiológico, quando muito, ele demonstra que a nossa percepção de valores e deveres morais evoluiu. But if moral values are gradually discovered, not invented, mas se os valores morais forem aos poucos sendo descobertos e não inventados, then our gradual and fallible perception of those values no more undermines their objective reality than our gradual, fallible perception of the physical world undermines its reality. Aí a nossa percepção gradual e falível de tais valores mina a sua realidade objetiva, não mais que a nossa gradual e falível percepção do mundo físico mina sua realidade objetiva. The argument makes no claim about how we come to know objective moral values and duties, and so these epistemological objections are irrelevant. O argumento nada reivindica acerca de como chegamos ao conhecimento objetivo de valores e deveres morais, portanto, tais objeções epistemológicas são irrelevantes. From the two premises, it follows logically that God exists. Então, a partir das duas premissas, conclui-se logicamente que Deus existe, segue-se que Deus existe. The moral argument complements the cosmological and design arguments by telling us about the moral nature of the creator and designer of the universe. O argumento moral suplementa os argumentos cosmológico e de design ao nos contar da natureza moral do criador e designer do universo. It gives us a personal, necessarily existent being who is not only perfectly good, but whose very nature is the standard of goodness and whose commands constitute our moral duties. Ele nos fornece um ser pessoal, necessariamente existente, que não apenas é perfeito, mas cuja própria natureza é o padrão de bondade e cujos mandamentos constituem nossos deveres morais. Let me make some concluding remarks by way of practical application. Eu quero fazer alguns comentários finais visando a aplicação prática. There are many other arguments for the existence of God, and on our website we have videos explaining some of these too. Há muitos outros argumentos para a existência de Deus e no nosso site nós temos outros vídeos como esses que vimos explicando alguns deles. As we've seen, these arguments can be very simply formulated and are easy to memorize. Como nós vimos, esses argumentos podem ser facilmente formulados e são fáceis de memorizar. Having the premises memorized will help you to keep the conversation with an unbeliever on track. Ter as premissas memorizadas vai ajudar você a manter a conversa com um descrente bem nos trilhos.
If the unbeliever starts to stray off track, just say politely, Se esse descrente começar a sair do trilho, apenas diga de forma bastante educada: if you think my conclusions are false, then you must think that some of my premises are false. se você acha que as minhas conclusões são falsas, então você deve pensar que algumas das minhas premissas são falsas. So, which premise do you reject as false and why? Então, qual das premissas você rejeita e por quê? Focus on the premises. Concentre-se nas premissas. Non-believers aren't used to running into Christians who can actually give reasons for the hope that is in them. Os descrentes não estão acostumados a encontrar cristãos capazes de fornecer razões para a esperança que neles reside. So, if the unbeliever says to you, there's no evidence that God exists, Então, se o incrédulo disser a você, não existe evidência de que Deus exista, you should look at him in surprise você deveria olhar com surpresa para ele and say, is that what you think? Why, dizer- I can think of at least 3 arguments for God's existence. É isso mesmo que você pensa? Eu consigo pensar em pelo menos 3 argumentos para a existência de Deus. At that point, he's got to say, yeah, like what? A essa altura ele vai ter que responder para você. And you're off and running. E aí você engata e deslancha. God makes sense of the origin of the universe. Deus é a melhor explicação para a origem do universo. God makes sense of the fine-tuning of the universe for intelligent life. Deus é a melhor explicação para a sintonia fina do universo visando vida inteligente. God makes sense of objective moral values and duties in the world. Deus é a melhor explicação para os valores e deveres morais objetivos no mundo. Even if you don't have the premises memorized, I've found that just being able to list the arguments is often enough to satisfy the unbeliever. Mesmo que você não tenha as premissas memorizadas, eu tenho visto que apenas relacioná-las costuma ser suficiente para satisfazer o descrente. And of course, our hope is that you'll go to ptreasonablefaith.org and watch the video with your unbelieving friend and start a conversation with him. E é claro, a nossa esperança é que você vá para o ptreasonablefaith.org e assista os vídeos com seus amigos descrentes para dar início a essa conversa com eles. The arguments presented here constitute a powerful cumulative case for the existence of God. Os argumentos aqui apresentados se constituem numa defesa cumulativa de peso para a existência de Deus. Together, they yield a metaphysically necessary, uncaused, transcendent, immaterial, personal creator and designer of the universe, who is the paradigm and source of absolute moral goodness. Juntos, eles fornecem um necessário criador e designer pessoal do universo que é não causado, é transcendente, imaterial, alguém que é o paradigma e fonte absoluta da bondade moral.